Olá, turma do quinto ano da Escola Professora Gardene Fonteles de Araújo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Nós ainda estamos dentro do eixo de grandezas e medidas que nós iniciamos na semana passada. Acredito que todo mundo ainda lembra do que nós estudamos. Nós vimos um pouco sobre as grandezas e medidas num geral e estudamos um pouco mais aprofundado sobre as medidas de comprimento. Nós vimos a questão da referência entre centímetro, em milímetro, entre metro e quilômetro. Vimos os instrumentos que se utiliza para medir o comprimento e hoje nós iremos entender um pouco como funcionam as medidas de tempo. Só que nós vamos ver a medida de tempo de modo mais específico, voltado para horas, minutos e segundos, porque as medidas de tempo também têm um leque de opções para ser estudado. Então nós vamos ver aí a questão de horas, minutos e segundos. Então vamos prestar atenção na nossa aula de hoje, que está recheada de conteúdo novo para vocês aprenderem. Vamos lá, muita atenção. E aí você pode se perguntar, mas por que medir o tempo? Qual a necessidade de se medir o tempo? Entendam, os nossos antepassados, muitos e muitos anos antes da nossa civilização atual, os homens viram a necessidade de medir o tempo. Para quê? Vamos entender. Na organização das suas tarefas do dia a dia, Para organizar o plantio, a colheita, ter esse controle do momento correto de plantar, de colher, tudo isso leva tempo. E nos dias atuais é impossível nós vivermos sem calcular o tempo, sem ter o controle do tempo. Muitas vezes os afazeres são tão grandes que o dia se torna pequeno, gente? Dá vontade que o dia tenha mais horas para que dê tempo para a gente fazer tanta coisa que nos é pedida no dia a dia. E aí você pode observar, aqui nós temos uma corrida, de Fórmula 1, é um esporte, de certa forma. Temos aqui a natação e nós temos também a corrida. São esportes que necessitam muito da utilização do tempo, inclusive dos segundos. Aqui nesse caso, os segundos fazem toda a diferença, Então são coisas do nosso dia a dia que se utiliza demais. E esses exemplos aí se utilizam de forma tão minúscula que usa até os segundos. O tempo foi bem dividido, E aí, nos nossos dias atuais, nós precisamos ter também esse controle do tempo, para que a gente seja pontual nos nossos afazeres, para que a gente seja pontual no que a gente tem marcado ali em algum evento, alguma reunião, na aula. Quando eu marco aula com vocês no Google Meet, tem o horário marcado e tem que ser pontual. Então a gente precisa ter esse controle do tempo. Mas como era que o tempo era marcado antigamente? Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje vocês podem ver aí nessa imagem essa menina pensando. Hoje nós temos vários tipos de relógios, Nós temos o relógio de pulso, temos o celular que já mostra o horário, já tem calendário, já tem dia da semana, já tem tudo na palma da mão. Mas antigamente não tinha isso. Como era que as primeiras civilizações conseguiam medir o tempo? O que eles utilizavam? Então, como não tinha esses instrumentos que nós temos hoje, esses relógios que nós temos hoje, os relógios analógicos, relógios digitais, eles mediam o tempo através do sol. Isso mesmo, através do sol. A gente observa que quando tá de dia, quando tá dia, tem sol e noite, lua, não é mesmo?
Então, pela posição do Sol é que eles conseguiam medir o tempo. Foi aí que começou. E quais foram, né, as invenções criadas para medir o tempo? Olha só o que eu falei para vocês. Eles mediam através do Sol. Então, um dos que era muito utilizado era o relógio de sol. Esse reloginho aí. O relógio de sol, ele era uma base que ficava no chão, né? E tinha uma varetinha no meio. E de acordo com a posição do sol, se formava uma sombra dessa vareta que ficava ao meio. E aí eles conseguiam calcular a hora. Então, esse era o relógio de sol. Existia também o relógio de água, que era mais utilizado à noite, né? Que ficava pingando aí as gotinhas. Quando o balde secava, já tinha passado um determinado período de tempo. Então, como não tem sol à noite, né? Então, eles usavam o relógio de água. E também o relógio de areia, que é a ampulheta, que eu tenho certeza que vocês conhecem, assim, né? Já ouviram muito falar. Que também marca um determinado período de tempo, certo? Não é completo como os nossos relógios que nós temos. Então, é mais a questão de cronômetro, cronometrar uma determinada ação, enfim. Vamos ver aqui, gente, eu trouxe para vocês alguns modelos, né, dos relógios que nós iremos estudar, que são os relógios que nós mais utilizamos, os relógios digitais e os relógios de ponteiro. O relógio digital é o mais fácil, né, que talvez vocês todos saibam já fazer a leitura, que são esses reloginhos aqui de cima, o relógio digital, onde ele geralmente mostra a hora e o minuto. Alguns relógios digitais também mostram o segundo, né? Mas assim, é mais comum a gente ver que mostrem a hora e o minuto. Esses dois pontinhos do meio que separam hora e minuto, eles piscam, né? Na maioria dos relógios digitais, e eles piscam, esse piscar dele são os segundos passando. Assim como no relógio analógico, que é o relógio de ponteiros, também tem um ponteirinho bem fininho que fica passando rapidamente, também está marcando ali os segundos, ok? Então são esses relógios que nós iremos estudar, tanto nessa aula como nas próximas aulas. Então vamos ter atenção. E aí, nós temos a hora inteira e a hora e meia. Como é que funciona essa questão de hora inteira e hora e meia? Veja esses exemplos. Aqui nós temos esse relógio que ele está marcando 5 horas. Observe que o ponteiro maior, ele marca os minutos. O ponteiro menor, ele marca a hora, certo? Quando o ponteiro maior, ele está apontado para o 12, que é esse caso aqui, nós temos uma hora exata, certo? Que é a hora inteira. E agora, a hora e meia, como é que funciona? Veja aqui esse exemplo. Aqui nós temos um relógio onde o ponteiro pequeno, olha onde é que está o ponteiro pequeno. Deixa eu ver se eu marco aqui para vocês prestarem atenção junto comigo. O ponteiro pequeno, ele está entre o 8 e o 9, não é? Ele não está exatamente no 8, nem está exatamente no 9. Por quê? Porque o tempo está passando. E ele devagarinho, ele vai indo para o 9, que é a próxima hora que ele vai formar. Mas a gente considera aqui 8 horas. Só que não são 8 horas exatas, não é uma hora inteira aí. Não é mesmo? Por que que não é uma hora inteira? Por que será? Porque o ponteiro grande, este ponteiro aqui, ele não está no 12, como estava no anterior. Ele está apontado para o 6. E quando está apontado para o 6, significa que é meia. Então, nesse caso aqui, esse horário são 8h30, ou 8 horas e 30 minutos. Mas por que que a gente chama de meia? Qual o sentido desse meia? Por isso, gente, ó, uma hora, ela tem 60 minutos. Então, quando ela está no 12, é a hora exata. Significa que esse ponteiro grande, ele deu uma volta completa, ele andou por 60 minutos.
Quando ele está no 6, o 6 é a metade de 12, não é mesmo? Então, por isso que é meia. E também porque está marcando 30 minutos. E 30 é a metade de 60. Então, por isso que é a metade de uma hora. A gente diz que são 8h30. Por isso que é a hora e meia aí, certo? Então, uma hora são as medidas importantes para a gente saber. Uma hora é igual a 60 minutos. Um minuto é igual a 60 segundos. E um dia ele tem 24 horas. Ou seja, o relógio ele vai até só 12, não é mesmo? E o dia tem 24 horas. Como é que ele vai marcar? Ele vai dar 2 voltas. 12 mais 12 é igual a 24. Então, o relógio de ponteiros, né? Os ponteiros, eles dão 2 voltas no relógio para marcar um dia inteiro. Ok? E a gente vai entender de forma mais detalhada como é que funciona essas 2 voltas aí. Tanto nessa aula como na próxima aula. Agora vamos aprender a ver a hora em um relógio de ponteiro. Observe esse relógio que eu coloquei aqui para vocês. Primeiramente, você vai observar os números de dentro, tá bom? Essas marcações que eu coloquei para fora, eles não existem no relógio original. A gente tem que ter essas marcações no pensamento, isso mesmo, quando a gente aprende a olhar o horário no relógio de ponteiro, essas marcações elas existem no nosso pensamento. Mas primeiro vamos entender os números de dentro. Eu queria que todo mundo olhasse aí direitinho para o relógio do lado de dentro, tá? Veja que o relógio, ele começa do 1, deixa eu marcar para vocês, ó. Ele começa aqui do número 1 e ele roda, os ponteiros rodam isso tudo e vai até o 12. Mas observe que entre os números existem uns tracinhos pequenininhos, estão vendo, ó? Cada tracinho desse significa 1 minuto. Cada vez que o ponteiro passa por um tracinho desse, ele andou 1 minuto. E aí, como esses tracinhos são tão pequenininhos, se a gente for estar olhando assim tão de perto, às vezes a gente nem enxerga tão bem. E também, para não ficar mais trabalhoso, né, para que a gente olhe, então foi facilitado para a gente. Veja só, observe que esses tracinhos, quando chega em um determinado número, ele já marcou uma quantidade X de minutos. E esses minutos, eles são de 5 em 5. Então, quando o ponteiro grande, que é o ponteiro que marca os minutos, ele saiu do 12 e vai até o 1, já se passaram aí 5 minutos. Quando vai do 1 até o 2, quando ele chega no 2, já se passaram mais 5 minutos, que dá igual a 10 minutos. Então, por isso que eu coloquei essas marcações aí ao redor, com as medições de 5 em 5. Então, quando o ponteiro grande está no 1, 5 minutos. No 2, 10 minutos. No 3, 15 minutos. No 4, 20 minutos. No 5, 25 minutos. No 6, 30 minutos. No 7, 35 minutos. No 8, 40 minutos. 9, 45 minutos. 10, 50 minutos. 11, 55 minutos. E quando chega no 12, já tem completado aí a marca de 60 minutos, que é 1 hora inteira. Então, aí já vai começar uma nova hora no relógio. Vai contar já a nova hora, certo? Agora, vamos observar qual o horário direitinho desse relógio aí, que ele está marcando. Primeiro, a gente vai observar o ponteiro pequeno. Veja, gente, que o ponteiro pequeno, para onde ele está apontando, olha, ele não está em nenhum número. E agora? O que a gente faz? Ele não está apontado para o 3, ele também não está bem no 4. Estão vendo aí, ó? Ele ainda não chegou no 4. Então, se ele ainda não chegou no 4, ele ainda está dentro da hora do 3. Então, significa que ainda são 3 horas, certo? Então, nesse caso aqui, ainda são 3 horas. Se ele já estivesse no 4, tudo bem. Aí você pode se perguntar, mas por que, professor? Que ele não está no 3, são 3 horas, ele não está no 3?
Porque os ponteiros estão andando. Veja que o ponteiro grande, ele está fazendo a volta dele, ó, ele já está no 8 para ir chegar onde? Ele está indo para chegar no 12. Quando ele chegar no 12, esse pequenininho, ele já tem que estar no 4, que é a próxima hora. Então, ele vai devagarinho, indo para o próximo número, que é para marcar a próxima hora. Mas até ele chegar lá, ainda é a hora anterior. Então, nesse caso aqui, ainda são 3 horas, certo? São 3 horas. E quantos minutos? Veja que o ponteiro grande, ele está marcando aí o número 8. Então, 8 dá igual a 40 minutos, ó, de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, são 3 horas e 40 minutos que marca esse relógio que eu mostrei aqui para vocês. Olha lá, tem que prestar muita atenção, viu? E falta quantos minutos para a próxima hora? Preste atenção, quantos minutos faltam para 4 horas? São 3 horas e 40 minutos. Uma hora tem 60 minutos. Então, 40 minutos para chegar em 60 minutos, faltam 20. Então, às vezes a gente no dia a dia fala até assim, ó, falta 20 para as 4, né? Então, faltam 20 minutos para dar 4 horas. Significa que são 3 horas e 40 minutos. Vamos ver o que é que nós temos mais. Olha só o que eu trouxe para vocês. Que horas está marcado nos relógios abaixo? Olha, na aula de amanhã a gente vai ver de uma forma mais detalhada como é que funciona o horário, tanto no relógio digital quanto no relógio ponteiro, tá? Eu trouxe aqui de forma mais pincelada para também não ficar tão repetitivo, mas tem esse desafio para vocês. Que horas está marcado nos relógios abaixo? Então, tem esses 3 relógios aí. O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão no meu WhatsApp, no PV, vão me enviar aí o horário de cada um dos relógios. Você vai colocar relógio 1, relógio 2 e relógio 3. De acordo com o que você me responder nesse desafio, desse horário aí, se responder corretamente, se responder errado não tem problema, a gente vai corrigir. Aí, de acordo com o que você me responder, eu vou enviar a atividade hoje. Essa não é a atividade, tá? Essa não é a atividade. Essa é só a abertura da atividade. É o desafio para você receber sua atividade. Então, mande uma mensagem no meu WhatsApp respondendo a este questionamento e você vai receber a sua atividade para você fazer no seu caderno. Combinado, gente? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu desejo a todos bons estudos. Até mais!